Você deve estar disposto a queimar em sua própria chama. Como você poderia ressuscitar se você ainda não se transformou em cinzas? Nietzsche falou desta maneira. Zaratustra. Por que gostaríamos de mudar rapidamente? Bem, se estamos passando por um inferno pessoal, talvez uma mudança radical e rápida seria ideal. Veremos isso mais tarde no V. Então vamos por partes. Parte A. Porque a mudança é possível. Para refazer nosso carro podemos nos tornar outros como se tivéssemos nascido de novo. Os modelos psicológicos tradicionais dizem que o humano tem um limite para a mudança que é feito por vontade própria. Diz que somos uma criatura conservadora, precisamos de ordem e temos uma necessidade profunda de sentir estabilidade em todas as áreas da nossa vida. Por isso os modelos psicológicos tradicionais consideram que a melhor forma de mudar é gradualmente. Ao darmos pequenos passos todos os dias na direção do que queremos ser, devemos acabar com nossos maus hábitos, cultivar os bons e com o tempo essas pequenas mudanças vão se acumulando até produzirem mudanças impressionantes. Parece razoável. A abordagem tradicional tem muitos benefícios. Mérito e deveria ser o método que todos usam para o seu crescimento pessoal, mas não é. É verdade que somos criaturas conservadoras no sentido de que queremos ter estabilidade em nossas vidas, mas também é verdade que somos criaturas mortais com tempo limitado e uma capacidade limitada de resistir ao estresse. É por isso que a mudança lenta e constante funciona bem, desde que tenhamos uma base sólida sobre a qual construir a nossa vida, mas pelo contrário, se a nossa vida tiver descido ao inferno, se a nossa vida torna-se tão disfuncional que cada pequeno passo que damos em direção a um pouco não pode nos salvar, às vezes a vida exige uma mudança radical, não uma simples mudança de 1 ou 2 hábitos, mas uma mudança tão transcendente que nos leva ao que queremos. É conhecido como um renascimento psicológico. Felizmente, esse tipo de mudança é possível e acontece com as pessoas com mais frequência do que você pensa. Ocorrem rápidas transformações de personalidade. Esse tipo de mudança envolve mudanças permanentes na percepção que as pessoas têm de si mesmas e do mundo. Transformação merece nossa atenção teórica e de pesquisa. Parece ser mais comum do que os psicólogos supunham. É inteligente perceber como essas mudanças afetam o que pensamos, o que podemos fazer como pessoas. Michael Mahoney. Psicoterapia construtiva, mas até que ponto poderíamos alcançar essa mudança? William James é um psicólogo que passou muito tempo estudando esse fenômeno. Muito do que ele aprendeu está detalhado em seu livro As Variedades da Experiência Religiosa e é a partir desse trabalho que podemos encontrar nossa primeira pista sobre como ocorre um renascimento psicológico. De acordo com James, há um certo tipo de pessoa que é mais suscetível a uma rápida transformação de personalidade e é o tipo de pessoa que mais precisa dela. 2 transformações rápidas de personalidade não ocorrem com muita frequência para aqueles que estão satisfeitos com a vida, mas é mais provável que ocorram para aqueles que atingiram os abismos mais profundos do desespero, o sofrimento agudo, um estado prolongado de depressão, um vício pernicioso ou uma desilusão total com a vida são terreno fértil. Em CEO, como escreveu James, o caminho mais seguro para a felicidade de que falam aqueles que renasceram sempre passa por um pessimismo mais radical do que qualquer outra coisa que consideramos até agora. William James. As variedades de experiência religiosa. No entanto, há muitos que descem a um inferno na vida, mas poucos que experimentam uma transformação tão radical de si mesmos que isso possa reafirmá-los na vida. Então que diferença faz para aqueles que permanecem presos em sua miséria? Daqueles que estão livres dela. Encontrar as pistas de neste processo recorreremos à fonte mais antiga da psicologia humana. O mito. O renascimento é um dos temas mais comuns da mitologia. Existem inúmeras histórias em que um herói ou heroína enfrenta grandes desafios para superá-los e no processo vivenciar uma transformação radical de seu personagem, e o que muitas dessas histórias têm em comum é o elemento do sacrifício. O renascimento só é concedido ao homem ou mulher que primeiro apazigua os deuses, mas não precisamos de um deus para entender a necessidade do sacrifício, pois há uma explicação psicológica do porquê um sacrifício pode gerar uma mudança radical na personalidade. Parte 3. Renunciar ao sacrifício de sua vida disfuncional sempre significa a renúncia a uma parte valiosa de si mesmo, e através dela aquele que faz o sacrifício escapa de ser devorado por tipos psicológicos da selva. O sacrifício é o difícil, mas é um passo necessário para abandonar um aspecto do nosso eu e assim abrir caminho para o novo. O sacrifício é um momento decisivo no processo de renascimento por uma razão simples, em que muitas vezes ficamos presos em nossos problemas porque não conseguimos ver que algumas formas de viver que funcionou para nós antes, nos causa sofrimento em nossa realidade atual. De certa forma, pode ter sido ideal em nosso passado,
Podemos até ter tido uma vida plena, mas com o passar do tempo, a evolução e as mudanças em nossa realidade, esse estilo de vida se torna obsoleto ou é insuficiente para satisfazer as nossas novas necessidades. Um sacrifício pode assumir muitas formas, pode ser tão simples como terminar uma relação, deixar um emprego sem saída ou abandonar um hábito viciante no trabalho, mas não quer ser simples dizer que é fácil. Você verá, o sacrifício nunca é fácil quando se trata de produzir um renascimento psicológico. A cobra que não consegue trocar de pele morre. Nietzsche. Aurora. E assim também o homem ou mulher que nunca se arrisca a romper com o passado está destinado a perecer na estagnação de seus desgastados modos de viver. A morte de uma atitude ou necessidade pode ser o nascimento de algo novo, que é uma lei de crescimento na natureza que não está de forma alguma limitada aos seres humanos. Pode-se escolher matar um neurótico, escapar de uma dependência, de um apego, e então descobrir que você pode escolher viver como um eu mais livre. A morte de uma parte de si mesmo é muitas vezes seguida por uma maior autoconsciência, um senso intensificado de possibilidades. O homem em busca de si mesmo. Às vezes, um mero ato de sacrifício é suficiente para curar o que nos aflige, livres das correntes do nosso passado. Podemos olhar para o futuro com olhos diferentes e avançar com novo propósito e energia, com um poderoso esforço de vontade. Podemos ousar fazer um sacrifício doloroso se temos que. Sucesso, o sacrifício dá frutos abençoados, e quem faz o sacrifício salta para o estado de estar praticamente curado. Carl Jung. Escritos sobre psicologia analítica. Esses casos são maravilhosos, mas e os casos em que o sacrifício por si só não é suficiente para alcançar curando bem para a maioria? O sacrifício a princípio terá o efeito oposto. Parte 4. A ordem nasce do caos. Em vez de curar o que nos aflige e produzir uma ordem de vida melhor, o sacrifício leva à desordem, porque, ao sacrificar o antigo modo de ser, é provável que descobramos que não temos nada para preencher esse vazio. O sacrifício nos terá lançado no reino do caos, e aqui está o perigo. Você verá que, dependendo de como lidarmos com ele, o caos pode produzir dois resultados. Por um lado, num sistema tão complexo como a vida humana, nasce o caos. Novas formas de ordem. A desorganização das nossas estruturas parece ser um passo importante antes da reorganização. Michael Mahoney. Psicoterapia construtiva. Mas por outro lado, há sempre o risco de que o caos nos oprime, e em vez de nos levar a uma nova e melhor ordem de vida, a descida ao caos leva a um colapso psicológico. Alguns psicólogos sugerem que o renascimento psicológico só difere de um colapso psicológico pelo resultado final. Ao colapso são geralmente idênticos aqueles que produzem o renascimento, a perda de equilíbrio. O que o sacrifício pode produzir é semelhante a um distúrbio psicótico, quero dizer, só é diferente da doença mental no fato de que no final o sacrifício leva a uma saúde melhor, enquanto perturbação psicótica leva a uma destruição ainda maior. Carl Jung. 2 ensaios sobre psicologia analítica para reduzir os riscos de um colapso nervoso. Uma abordagem ativa é crucial, ou seja, como os heróis do mito, devemos nos considerar exploradores do caos, e não observadores passivos que se limitam a ser empurrados e arrastados por forças que estão além do nosso controle. Nosso objetivo nesta fase é experimentar novas formas de ordenar nossas vidas para preencher o vazio deixado pelo sacrifício. Passar por esse processo de explorar o caos é necessário sair dele vitorioso. Será estressante, você terá medo e ansiedade. Claro, é natural que este seja o caso. Você está enfrentando algo novo pelo qual você não estava pronto, mas nunca estará pronto se não explorar isso. Se formos capazes de reconhecer que esta é uma parte natural do processo e que todo esse estresse, medo e ansiedade não significa que algo está errado conosco, então podemos achar mais fácil avançar com nossa transformação em meio ao caos que nos cerca. Episódios de intensa angústia e desordem emocional refletem expressões naturais e até saudáveis das lutas de um indivíduo em direção à reorganização. Michael Mahoney. Psicoterapia construtiva. Existem duas habilidades que podem fazer a diferença entre emergir do reino do caos ou o caos não nos forçar a voltar a ele. Nossos velhos modos de ser. Habilidades práticas de reequilíbrio e relaxamento, como meditação, atividade física, exercícios respiratórios ou outras técnicas semelhantes, podem ser cruciais em nossa tentativa de navegar no caos quando novas experiências desestabilizam o sistema. É valioso ter habilidades para restabelecer e retornar a uma sensação de segurança e proteção. Quanto mais frequentemente se pratica e refina tais exercícios, mais competente se sente para arriscar excursões em direção aos limites do desconhecido.
Experimenta a psicoterapia construtiva de Michael Mahoney no final. No entanto, uma descida voluntária ao reino do caos é sempre arriscada, o sacrifício de nossos modos de vida disfuncionais é sempre uma situação radical mesmo se formos armados com todas as ferramentas, porque é o custo do renascimento psicológico, o custo de ter novamente uma vida plena. Parte se decide pela sua vida, então damos delírio ou ficamos com a abordagem gradualista que é menos arriscada e mudamos aos poucos. Esta é uma pergunta que todos devem se perguntar, claro, mas você deve ter algo em mente. Se já estamos presos em nosso inferno pessoal, a pergunta apropriada não seria mais arriscado ficar sem fazer o sacrifício, porque o reino do caos não se entra apenas através de um sacrifício voluntário. O mais comum é que você entramos no inferno do caos involuntariamente se insistirmos em manter nossos hábitos disfuncionais, se continuarmos a ser, nas palavras de Junho, o pilar imóvel do passado. Então a frágil ordem de nossas vidas dará lugar ao caos, gostemos ou não, um sacrifício de nossos velhos hábitos nos será imposto, mas um sacrifício forçado, segundo Jung, é uma catástrofe sem anestesia e é mais provável que resulte em um colapso psicológico do que em um renascimento psicológico. Portanto, se sentirmos que nossa vida está se movendo nessa direção, se o caos e a desordem já estão se instalando, podemos querer assumir o controle do processo e fazer o sacrifício voluntário. Tomar a iniciativa e assumir as rédeas deste processo pode nos salvar de um vínculo mais desastroso. Ninguém deve negar o perigo da descida. Pode ser arriscado. Ninguém precisa correr o risco, mas é certeza de que alguém o fará. Faça de olhos abertos, porque é um sacrifício que intimida até os deuses. Porém, cada descida é seguida de uma subida, as formas que se desvanecem são modeladas de novo e uma verdade só é válida no final e sofre mudanças e dá um novo testemunho em novas imagens, em novas linguagens, como um vinho novo que é colocado em novas garrafas. Obrigado por assistir. Se inscreva no canal.